Olá, estamos iniciando a nossa aula número 181 do nosso curso de Filosofia e Doutrina Espírita. Na aula anterior, nós fizemos uma breve exposição sobre Melquisedeque, que é um personagem bíblico de grande importância, mas que não teve o devido destaque através dos estudiosos da Bíblia e dos exegetas. Mas Melquisedeque é citado como o sacerdote de Deus. E Jesus é sagrado, de acordo com a epístola de Paulo aos Hebreus, na ordem de Melquisedeque. Então, de fato, há uma equivalência na linhagem espiritual entre Melquisedeque e Jesus, de acordo com os textos bíblicos. E alguns textos que eu gostaria de repetir, que constam referências a Melquisedeque e seu sacerdócio de Deus. Encontra-se em Gênesis 14, 18 a 19, em Salmo 1 a 4, em Salmo 110, 4, em Hebreus 5, 46, 7, 1, 3 e 7, 11, 12, 15 e 17. Portanto, esses são todos as referências que são grandes sobre Melquisedeque. Bem, hoje nós vamos estudar, baseado no que Melquisedeque ofereceu ao pai Abraão, pão e vinho, o simbolismo do pão e vinho, que foi a primeira oferta que Abraão deu, Melquisedeque fez a Abraão, o simbolismo do pão e vinho, e outras liturgias que encontram na Bíblia, como, por exemplo, os holocaustos, o sangue e as primícias, enfim, diversos atos litúrgicos que mais tarde vão ser, eu diria, seguidos com adaptações e modificações pelo catolicismo emergente, no caso, por Paulo o Apóstolo. Jesus não propôs nenhuma liturgia, é verdade. Então vamos aos fatos aqui. Primeiro, o que significa o pão? O pão é o primeiro produto da terra. Nasce das espigas de trigo. Revela o poder do Criador, de Deus, que oferece indistintamente para todos os seus filhos o pão. Oferecer o pão é consagrar a dádiva divina, é trazer para o que o recebe o simbolismo da fartura e da magnanimidade da terra, de Deus. Então esse é o grande simbolismo de Deus, a expressão da magnanimidade de Deus que oferece pela Mãe Terra o seu alimento. Os judeus, em sua tradição, abençoam o pão antes das refeições, e reverenciando a Deus que lhe permite o alimento. Então, eles, antes das refeições, eles abençoavam o pão agradecendo a Deus a possibilidade de terem recebido esse alimento. A Bíblia apresenta outra forte tradição sobre o pão, ou seja, a casa de Deus, que é Beit El em hebraico, era de pedra. A casa de Deus era de pedra, Beit El, cuja cabeça, essa pedra, Jacó repousou. Porém, tornou-se em casa de pão, quer dizer, de casa de pedra, Beit El, passou para a casa de pão, Beit Lecher. Então, a pedra foi transformada em pão. Isso indica a presença simbólica de Deus. O pão é sua dádiva para o homem. Então, desde essas épocas mais antigas, mais remotas, o pão já tinha esse atributo e essa significação. E como nós dissemos, Melquisedeque reproduz esse gesto divino de oferecer o pão aos homens ao oferecer o pão e o vinho a Abraão após ele ter matado os reis. Bem, então nós vimos aqui o simbolismo do pão. Vamos ver agora o simbolismo do vinho. O vinho igualmente é produto da terra. Enquanto o pão destina seu corpo como expressão da dádiva de Deus, o vinho representa o espírito na liturgia
da sinagoga. É utilizado como um símbolo de união que dá alegria e do compartilhamento. Então, o vinho, na liturgia hebraica, judaica, ele representa o espírito. E ele é utilizado como símbolo de união e da alegria que todos devem compartilhar ao final dos trabalhos litúrgicos. Essa referência é de Schlesinger, H. e Porto H., Dicionário Enciclopédico das Religiões, editora Vozes, Petrópolis, 1995, páginas 2638. O ato litúrgico de Melquisedeque consagra o corpo pelo pão e o espírito pelo vinho. Então aí forma-se a grande simbolismo do pão e vinho, é a sagração do corpo e do espírito por Deus, porque corpo e espírito se interpenetram para formar um homem encarnado. Então nós temos que sempre ter esse sentimento muito elevado em relação às coisas de Deus, entendendo o simbolismo e a força que foi trazida pela tradição a nós desde os judeus. Vamos ver outros atos litúrgicos. O Holocausto. O Holocausto é uma oferenda sacrificial praticada entre os hebreus e que queimavam e imolavam o altar para esse fim, especialmente destinado, ali eles queimavam no altar cordeiros, bois, pombos e outros pequenos pássaros. Vamos ver alguns sacrifícios em que entra o holocausto. Quer dizer, o holocausto é a queima de um ser vivo, no caso, dentro do altar, no ato sacrificial, um ato sagrado. Enfim, vamos ver alguns atos que consignam o holocausto. Primeiro, o sacrifício pelo próprio sacerdote. O sacerdote pedia alguma coisa, estava cheio de pecado, ele ia buscar o sacrifício. Vamos ver em Levítico 16, 11 e 12. Não fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, quer dizer, o sacerdote tinha pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, quer dizer, vai expiar o pecado. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Também tomará de sobre o altar o incensário, quer dizer, onde está o incenso, cheio de brasas de fogo, e diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e trará para dentro do véu. Então, esse primeiro ato aqui que nós referimos, o holocausto, ele tinha por objetivo redimir o pecado do sacerdote, ou purificá-lo. Quer dizer, na crença judaica, na liturgia, o holocausto daria essa condição de remissão ao sacerdote. O holocausto aqui descrito tinha, portanto, beneficiar o próprio sacerdote, no caso desse holocausto Arão. Era a crença entre os hebreus que, mediante esse ato litúrgico, Arão se veria livre dos pecados que cometeram, ele, Arão, e outros tantos sacerdotes. Então, nós estamos entendendo alguma dimensão entre o judaísmo e o cristianismo, né? Porque o cristianismo vai assinalar que Jesus se deu ao holocausto para nos livrar do pecado. Aqui, o que é dado para livrar os judeus do pecado são esses animais levados e sagrados ao altar. O segundo mecanismo sacrificial é o sangue. Vamos ver em Levítico 8, 10, 23 e 24. Depois fez chegar um carneiro ao holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça deles. E Moisés imolou e aspergia o sangue do redor. Então fizeram chegar um carneiro, Moisés com os filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e aí do sangue que saiu, aspergiu o sangue ao redor. E Moisés o imolou, e tomou o seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita deles,
colocou na ponta da orelha direita o sangue e espargiu o resto do sangue sobre o altar e ao redor. Então ele tomou o sangue do cordeiro e colocou sobre a orelha direita do Moisés, no caso aí, de Araão e de seus filhos. O sacrifício tinha por objetivo consagrar o sacerdote de Araão e de seus filhos. Nesse caso, não era propriamente expiação, era consagração. Como se constata, as relações do povo hebreu eram obrigatoriamente intermediadas pelo clero, pelo sacerdote, que se valia da liturgia como meio de transmitir os pedidos e outras solicitações e rogos a Deus. Então, a base da liturgia judaica era a intermediação do indivíduo pelo sacerdote junto a Deus. Quer dizer, o indivíduo, o crente, o sacerdote e Deus. Então havia essa intermediação, cabendo ao sacerdote encaminhar o petitório do indivíduo a Deus, do crente. E da mesma forma, a intermediação seguiria um caminho inverso, ou seja, ele receberia as instruções de Deus sobre aquele fiel e transmitiria a ele. Então esse aqui é um processo da triangulação sacerdotal, que eu fiz esse gráfico aqui, é um triângulo. Aqui em cima no vértice está Deus, aqui está o sacerdote e aqui está o crente. Então o crente se dirige ao sacerdote e o sacerdote se dirige para Deus e faz o pedido. Deus responde ao sacerdote e o sacerdote caminha o pedido ao crente. Então essa triangulação crente, sacerdote e Deus é até hoje vigente no século XXI. E essa triangulação, essa intermediação, nós sabemos, constitui um dos principais alicerces das religiões, enquanto instituições seculares. Então, essa triangulação hoje sempre foi, no passado e até hoje, as religiões como instituições de poder religioso, elas se mantêm como representantes de Deus junto à Terra. Todas as religiões têm um sumo sacerdote ou o clérigo de mais alto grau. Entre os judeus é o rabino-chefe, né? Entre os católicos é o Papa e assim outras religiões vão vigindo, sempre nesse contexto de intermediação. E finalmente outro ato litúrgico, que são as primícias. As primícias são, de acordo com a tradição religiosa, são próprias das civilizações agrícolas, no caso os judeus, que eles colhem os primeiros frutos da colheita, colhem os primeiros frutos e oferecem a Deus em gestos de gratidão. Isso está constante em dois textos do Êxodo, as primícias. Êxodo 22, 29, não tardarás em trazer ofertas da melhor das tuas ceifas, das tuas vinhas ao altar. São as primícias. E em Êxodo 23, 19, as primícias dos frutos da tua terra trarás ao Senhor, a casa de Deus. Então vimos aqui hoje desculpa, hoje não está muito firme. Vimos aqui atos litúrgicos, o pão e o vinho, o holocausto, o sangue, as primícias. Sempre a liturgia e sempre a relação dos crentes com Deus ou com os santos na Igreja Católica sendo intermediado por um sacerdote ou um clérigo. Não há acesso direto. Ora, o Espiritismo é muito diferente. Ele não aceita a liturgia como intermediação, ele não tem liturgia, ele segue Jesus quando Jesus diz que e dá o sentido que ele dá para acessar a Deus, que é a sua prece, que é chamado o Pai Nosso, ou oração dominical. Pai Nosso que estás no céu, é isso que ele propôs. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, essa oração, essa que foi a proposta de Jesus para nós chegarmos a Deus. Essa foi a única oração que ele deixou. Não deixou mais nada. Não existe missa em Jesus, não existe liturgia em Jesus, não existe toda uma série de circunstâncias que foram colocadas como um prédio que vai se colocando tijolo sobre tijolo e cada vez mais vai subindo toda uma dogmática. Não existe Eucaristia, não existe nada disso. Existe Jesus simplesmente elevando ao céu o seu pensamento e rezando pelo Senhor. Da mesma forma como ele propôs aos seus primeiros apóstolos. E essa liturgia que nós vimos aqui, que Jesus também não aceitou, a liturgia dos judeus, os atos litúrgicos, ele em dado momento, ele repete Melquisedeque no seu primeiro ato litúrgico, quando ele entrega pão e vinho. E nós vamos ver essa cerimônia que é formada e dita de última ceia, ou a última ceia do Mestre. Nós vamos estudar também a significação dentro daquilo que o Espiritismo propõe e dentro daquilo que nós achamos que o próprio Jesus propôs, e não o que foi proposto depois como um ato sacrificial dele. Porque Jesus trouxe, como nós dissemos, a magnânimo ensinamento, das magnânimes atos misericordiosos, a sua atenção de amor e de justiça para conosco estão consagradas nos seus evangelhos, no seu discurso, na sua fala e nos seus exemplos do dia a dia junto àquela população sofrida e miserável que era de Jerusalém, a pobreza. É no dia a dia que Jesus se revela através desses comportamentos piedosos e também através do seu discurso de amor e bondade. Então, esse é realmente o verdadeiro legado de Jesus que o Espiritismo reconhece. Os atos litúrgicos são coisas que o homem criou após Jesus, interpretou após Jesus, mas que não tem o quê? O abono e a acreditação do próprio Jesus, já que não são mencionados nos textos bíblicos, a não ser o referente aqui à Santa Ceia, que é a última ceia, que também nós já traçamos alguns comentários. Então, foi essa a aula de hoje. Eu espero que vocês comecem a entender mais o fenômeno religioso e o fenômeno da fé, como ele vai crescendo e vai se manifestando. Enfim, terminamos a nossa aula. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e pedimos que Deus, o Pai maior e Jesus, esteja conosco, nos abençoando e trazendo o melhor para nós em termos de saúde e de paz e de prosperidade. Que Deus nos abençoe.